Olá, você gosta de matemática? Ou no colégio você não suportava? E se a matemática fosse ensinada de uma forma menos abstrata, com mais exemplos do cotidiano? Pois o livro de hoje faz isso. Ele traz problemas de lógica e de matemática inseridos ali no contexto da vida de um calculista árabe. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Bom, este aqui é o livro O Homem que Calculava, numa edição comemorativa aos 120 anos do nascimento do autor, lançada pela editora Record. E aí você diz o seguinte: o livro tem essa imagem na capa, ele foi escrito por um homem chamado Malba Tahan e trata de matemática. Não deve ter sido escrito por um brasileiro, né? Com esse nome deve ser alguém de outro país, um árabe, quem sabe? A verdade é que não. O livro foi escrito pelo professor de matemática brasileiro Júlio César de Mello e Souza. O professor Júlio César nasceu em 1895, no Rio de Janeiro. E ele gostava de histórias aí, tipo As Mil e Uma Noites, e queria escrever um livro de matemática que se passasse nesse contexto. Só que ele pensou, um livro que trata de matemática, se passa no mundo árabe, escrito por um Júlio César. Talvez não cause tanto impacto, né? E o que ele fez então? Ele estudou a cultura árabe durante 7 anos, e ali mais ou menos em 1924, 1925, ele começou a escrever essas histórias. Em 1938 é que foi publicado o livro O Homem que Calculava. E afinal, onde é que entra Malba Tahan nessa história? Malba Tahan é um personagem fictício que não existiu, mas o professor Júlio ele cria toda uma história de vida para Malba Tahan. Ele teria nascido em 1885, portanto 10 anos antes do verdadeiro autor, próximo à cidade de Meca, no território da Arábia Saudita. E ele trabalhava na administração de um povoado ali daquela região onde ele vivia, e um dia o pai morre e deixa uma herança. E com esse dinheiro da herança ele vai viajar pelo mundo. E aí, numa dessas viagens, ali pela estrada de Bagdá, o Malba Tahan, esse personagem fictício, né, mas na história, ele está passando pela estrada e vê um homem contando 1.400.000, não sei o quê, e ele fica curioso com aquilo, o que é que esse homem está contando, sem parar. E aí ele vai lá, fala com esse homem e pergunta, você está contando o quê? E o homem conta a história dele. Esse homem é o personagem principal do livro, que é o Beremis, o famoso homem que calculava. Ele diz, eu sou pastor de ovelhas e de tanto contar os rebanhos com medo de perder alguma ovelha e ser punido pelo meu patrão, eu me tornei hábil nessa atividade de calcular. Então hoje eu conto tudo. E estou agora viajando, consegui uma folga, né, de mais ou menos uns 4 meses aí, graças aos bons serviços prestados, meu patrão me deu essa folga, estou indo visitar a família. E para passar esse tempo, enquanto eu estou viajando, eu conto as coisas, conto flores, conto árvores. E Malba Tahan fica impressionado com aquilo, e já que eles estavam indo para o mesmo lugar, eles seguem juntos na viagem. Uma outra história que acontece também no início do livro se trata de um homem que tem 35 camelos e quer deixar de herança para os filhos. E aí para um filho ele quer deixar metade dos camelos, para outro filho ele quer deixar um nono e para outro filho ele quer deixar um terço. Bom, você sabe que 35 não se divide nem por 3, nem por 2 e nem por 9. E aí como é que se resolve esse problema? Bom, Beremis ele é tão esperto que dentro desse contexto ele pega o camelo que eles usavam para viajar, ele insere no meio daqueles 35 que viram 36 e ele consegue fazer a divisão que agrada a todos os filhos, que ainda vão receber até mais do que eles receberiam se fosse possível fazer a divisão partida aí dos camelos, e ele ainda descola um camelo como se fosse a comissão por ter resolvido aquele problema. Então as histórias do livro são mais ou menos dessa forma, assim, são problemas matemáticos que é para a gente parar mesmo, pensar como é que isso seria resolvido, e seguir a leitura e entender qual é a lógica que ele usa na resolução. E às vezes tentar até achar uma solução alternativa, por que não? Eu não vou contar toda a história do livro, senão o vídeo fica muito longo, mas vou contar uma história que eu conheço desde a infância e que eu fui redescobrir enquanto lia O Homem que Calculava, né? É a história que trata da criação do jogo de xadrez. Ele conta uma lenda de um rei que o reino dele vai para a guerra, né? E nessa guerra morrem muitos jovens, inclusive o filho do rei, o príncipe. E o rei está tão desolado com aquilo que ele fica ali cabisbaixo, sem estímulo para fazer nada na vida. E aí, um belo dia, o rei só fica pensando, né, na batalha, por que isso aconteceu. E um belo dia chega um jovem ali da região e diz, olha, eu criei aqui um jogo para entreter o rei, para diverti-lo. E como é esse jogo?
E ele apresenta ali as regras do jogo, que funciona num tabuleiro de 8x8, e no fim é um jogo de xadrez, o que hoje a gente chama de xadrez. E o rei gosta daquele jogo, ele fica tão empolgado com aquela criação ali que ele quer dar uma recompensa ao jovem. Ele diz: olha, eu gostei muito desse jogo aqui que você me apresentou, realmente eu me distraí muito com ele, eu posso dar tudo que você quiser. Pode pedir o que quiser, riqueza, bens, o que você quiser eu vou lhe dar. Mas o jovem diz: não, não quero nada disso, eu quero meu pagamento em grãos de trigo. E aí todo mundo fica pensando: esse jovem ele não está muito bem das ideias, não. Ele podia ter riqueza, ele vai pedir grãos de trigo. O que está acontecendo? Parece até uma afronta à bondade do rei, que quis até mudar a vida daquele jovem, dar o que ele pedisse, e o jovem pedir grãos de trigo. Aí ele explica, ele diz: é o seguinte, esse tabuleiro ele tem 8x8 casas, né? Tem 64 casas, então vamos fazer assim: para a primeira casa eu quero um grão de trigo, para a segunda casa eu quero 2 grãos de trigo, para a terceira 4, e aí a gente vai dobrando. Na quarta casa 8, na quinta 16 e assim por diante. Bom, se você é bom de matemática, você vai pegar logo que isso se trata de uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1 e a razão dessa progressão é 2. Cada termo é o termo anterior multiplicado por 2. Então, o valor, o prêmio em trigo vai dobrando a cada casa, e no final ele pega toda a soma daquilo ali. Eu não vou entrar nos conceitos matemáticos da soma dos termos da progressão geométrica, enfim, isso aí é uma coisa que, se você quiser, pode ver, tem vários vídeos aí no YouTube, ou até nos livros de matemática mesmo, ensinando ou rememorando essas questões. Mas o que é importante? Apesar do jovem ter falado isso, os sábios do rei, eles pensam: não, isso é um absurdo, isso aí a gente resolve mole, fácil. Dá o pagamento em grãos de trigo, é só ir dobrando o trigo, tá tranquilo. E aí o rei chama os calculistas lá da corte para fazer as contas. E aí realmente eles percebem que o negócio não é tão simples assim. É um número tão grande que eu tive que escrever ali. Eu vou até dar uma filada nesse número enquanto eu falo para vocês. A soma dos grãos de trigo que esse jovem receberia daria o seguinte: 18 quintilhões 446 quadrilhões, ó, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Deve ser um número grande, né? O livro tem alguns apêndices, então um desses apêndices que dá informações adicionais sobre aquelas histórias que estão ali contadas no livro, ou resoluções alternativas, ou outras obras onde essas questões são apresentadas de uma outra forma. Nesse apêndice ele diz que se a gente contasse esses grãos de trigo à razão de 5 grãos por segundo, no final a gente levaria 1.170 milhões de séculos, ou seja, mais de 1 bilhão e 100 milhões de anos para fazer a contagem desses grãos de trigo. É muita coisa? Impossível de pagar essa dívida ao jovem, né? Então, na verdade, ele termina pregando uma peça em todo o mundo do reino. Então, o livro O Homem que Calculava, ele tem essas e outras histórias. Se você é uma pessoa que gosta de matemática, quer ver ali histórias contextualizadas e pensar como resolver esses problemas, encontrar outras soluções, eu recomendo que você leia o livro O Homem que Calculava, que tem essas e muitas outras histórias, para você se divertir, passar o tempo. E é um livro que já é clássico nas escolas. É uma outra forma de ensinar matemática para as crianças. Então, vale a pena ler o livro, recomendo a todos. Muito obrigado pela presença e tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite.